Olá, segundo ano, tudo bem? Neste vídeo vamos fazer as atividades de ciências da semana 1 do PET volume 3. O tema é sobre as plantas se alimentam e respiram. Assim como todos os seres vivos, as plantas precisam de energia para viver. Essa energia vem do alimento que elas mesmas produzem. As plantas são capazes de transformar gás carbônico, que é um gás presente no ar, junto com a água, em açúcar, que a gente chama de glicose, que serve de alimento para a própria planta. Essa transformação precisa de luz para ocorrer e recebe o nome de fotossíntese. Esse processo geralmente ocorre nas folhas. As plantas também respiram o tempo todo. Na respiração, elas utilizam o gás carbônico e liberam o oxigênio, tá? Aqui está trocado. Então, eu peguei a imagem aqui para mostrar para vocês, olha. Então, este aqui é o processo de fotossíntese. Ela precisa da luz do sol, ela vai absorver a água pelas raízes e pelas folhas ela vai absorver o gás carbônico. A gás carbônico e a água vai produzir a glicose que ela vai se alimentar. E a respiração das plantas vai devolver para o meio ambiente o gás oxigênio, tá bom? E embaixo a gente vai entender isso um pouco melhor, tá? Então, explicando melhor o processo da fotossíntese. Fotossíntese é um processo realizado pelas plantas para a produção de energia necessária para a sua sobrevivência. Como acontece? A água e os sais minerais são retirados do solo através da raiz da planta e chegam até as folhas pelo caule em forma de seiva, denominada seiva bruta. A luz do sol, por sua vez, também é absorvida pela folha através da clorofila, substância que dá a coloração verde nas folhas. Então, a clorofila e a energia solar transformam os ingredientes em glicose. Essa substância é conduzida ao longo dos canais existentes na planta para todas as partes do vegetal. Ela utiliza parte desse alimento para viver e crescer. Outra parte fica armazenada na raiz, caule e sementes sob a forma de amido. A fotossíntese também desempenha outro importante papel na natureza, a purificação do ar, pois retira o gás carbônico que é liberado na nossa respiração ou queima de combustíveis, como a gasolina, e ao final libera o oxigênio para a atmosfera, que é o que a gente respira. Atividades. Número 1. As plantas são seres vivos que precisam de água, luz, ar e sais minerais para viver. Com base na ilustração, complete o texto com as devidas partes das plantas. Então, aqui a gente tem um esquema, né, de uma planta, parece um pé de tomate. E aí tem aqui a raiz, sementes, a folha, o caule, o fruto e aqui a flor dele. Então, nós temos aqui as palavras raiz, caule, frutos, flores e folhas. Letra A. É pela raiz que a água e os sais minerais entram na planta. Letra B. Os frutos protegem as sementes e ajudam a espalhá-las. Contudo, algumas plantas não têm frutos. Letra C. O caule fornece sustentação para a planta e transporta a água, os sais minerais e os alimentos produzidos nas folhas. Letra D. Nas folhas ocorre o processo de produção de alimento das plantas, além da respiração e da transpiração. As flores são responsáveis pela produção dos frutos e das sementes, mas algumas plantas não possuem flores. Número 2. Cecília viajou por uma semana. Ao voltar para casa, percebeu que sua planta estava murcha, com uma foto ao lado. O solo dentro do vaso estava muito seco. Letra A. O que pode ter acontecido para a planta de Cecília murchar? Isso mesmo, né? A planta murchou pela falta de água. E não vale colocar pratinho aqui embaixo. Por quê? Porque acumula água e aí vem o mosquito da dengue, bota seus ovinhos, os ovinhos viram larvas que viram outros mosquitos. Então, a gente não coloca pratinho como reservatório de água para a planta, tá? Letra B. De que cuidados uma planta precisa para ficar saudável? Ela precisa de água, luz e nutrientes, tá?
Número 3. A ilustração a seguir representa um experimento com plantas. Observe que uma planta se desenvolveu com a luz do sol diretamente nela e a outra se desenvolveu sem receber a luz do sol. Letra A. Qual das plantas terá dificuldade para sobreviver? A planta A ou a planta B? Isso mesmo, gente. A planta A. Letra B. Complete a frase a seguir. Então, eu tenho um banco de palavras e nele tem a palavra alimento e luz. As plantas precisam de luz para realizar o processo de fotossíntese e produzir seu próprio alimento. Então, foi exatamente o que aconteceu aqui. Na falta da luz, a planta não se desenvolveu, né? Então, segundo ano, por hoje é só e até o nosso próximo vídeo. Tchau!